E cumprimento também as pessoas que nos acompanham pela internet. A palestra é transmitida também ao vivo. E eu quero, neste momento, agradecer pela presença de vocês. E antes de começar a desenvolver o tema hoje à noite, quero dar algumas informações. Em primeiro lugar, no mês de dezembro, o nosso encontro apologético será no dia 12. Nós antecipamos por quê? Se fôssemos deixar para a terceira sexta-feira do mês, ficaria muito próximo do Natal. E essa época de dezembro é uma época de muita turbulência, muita correria, né? Então fica mais difícil do pessoal sentar para ouvir. Todo mundo está pensando no Natal e na passagem do ano. Então nós faremos no dia 12 de dezembro. O que acontecerá aqui no dia 12 de dezembro? Será o lançamento de um livro, de um autor de Santa Catarina. Um livro publicado pela editora Candeia, que vai falar sobre os dons espirituais. Então vai ser muito rica essa palestra. Inclusive o pastor Ezequias Soares fez uma declaração também em apoio, né, de endosso ao livro. E o pastor Ezequias é um apologeta muito conhecido, né? Então eu creio que valerá a pena estarmos aqui em dezembro para esse encontro apologético. Em janeiro, o nosso encontro apologético terá um formato diferente. Eu vou convidar uma pessoa, um pastor, e eu vou entrevistá-lo aqui na frente de vocês. E ele vai contar as experiências que ele viveu desde a implantação da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil e também como surgiu a Igreja Brasil para Cristo, porque ele esteve envolvido com esses movimentos. Então, eu acho muito importante porque a gente, às vezes, não tem muita informação sobre isso, né? E eu quero, então, fazer esse encontro apologético para documentar essas informações, tá? Porque nós vamos gravar e filmar. Então, o que ele vai passar para nós, as experiências que ele viveu, os missionários que ele conheceu, né? O que ele viveu com o missionário Manuel de Melo. Então vai ser muito importante, e vocês vão poder também fazer perguntas depois, né, sobre essas denominações que ele presenciou, o surgimento e tudo isso, né. Então essa até janeiro. Em fevereiro, tudo indica que nós teremos aqui um evento muito interessante, mas aí um palestrante que virá dos Estados Unidos. Também tem um irmão aqui da nossa igreja, da ICT, que está envolvido com alguns cientistas aí dessa polêmica de criação e evolução. Então é o nosso desejo, o nosso projeto, trazer o Adalto Lourenço aqui no ano que vem. O Adalto Lourenço é um cientista nessa área, e renomado e de grande reputação, né? Só que com o Adalto Lourenço, nós vamos avisar uns 3 meses antes, porque o formato também será diferente. Ele não pode vir para dar apenas uma palestra. Então ele virá para um encontro apologético numa sexta-feira à noite, e ficará também para o sábado à tarde e à noite. Aí nós vamos avisar vocês antecipadamente, porque nós precisamos aprender mais sobre essa questão do design inteligente, que é uma discussão muito atual, né, no mundo evangélico, no mundo religioso e na academia também. Então vai valer a pena ter esses encontros, né? Bom, o que faremos aqui hoje à noite? Como nós vamos falar sobre o cristão, na verdade, o tema mais apropriado seria o obreiro, o pastor e a tentação sexual. Mas eu não quis colocar esse título, porque senão as pessoas que não são do clero se sentiriam excluídas. Eu não sou pastor, portanto eu não vou. Então eu pus o cristão, ou os cristãos e a tentação sexual. E essa palestra, ela tem por base um livro muito importante, intitulado A Batalha de Todo Homem. Tem algumas cópias na livraria. Este livro foi publicado pela primeira vez pela editora Mundo Cristão em 2004. Depois eles foram fazendo outras publicações, tá? E, no meu entender, é o melhor livro que eu conheço
que trata sobre a tentação sexual na vida do cristão, principalmente para os homens. A Mundo Cristão não apenas publicou A Batalha de Todo Homem, mas depois ela publicou um livro também nessa linha, chamado A Batalha de Toda Mulher. Muito importante. Depois ela publicou A Batalha de Todo Adolescente. E depois ela publicou Preparando o Adolescente para a Batalha de Todo Homem. Então você vê, para nós obreiros, para os pastores, que além de sermos tentados na área sexual, nós temos que ajudar outros que são. Então, essa coletânea vai ajudar muito para que você se prepare e para que você possa ajudar outros também. Eu digo para você, sem medo de errar, quase todos os pastores evangélicos estão ajudando alguém, estão aconselhando alguém com problemas na área sexual e não sabem muitas vezes o que fazer. Então, por isso a importância dessa palestra. Eu me lembro que há décadas, algumas décadas, talvez 1970, os programas de televisão no Brasil, evangélicos, eles não existiam, eram pouquíssimos. De vez em quando havia uma palestra do Billy Graham. Depois eu me lembro que entrou um evangelista norte-americano aqui no Brasil chamado Rex Humbard, a família Humbard. Isso há muito tempo. Tinha uma filha loira, muito bonita, chamada Lisa, e todo mundo comentava sobre a Lisa. Depois a própria família veio ao Brasil e fez uma apresentação, fez um culto, ali no estádio Pacaembu, e eu estava presente. Então, os programas evangélicos de televisão, eles praticamente não existiam. Bem diferente de hoje, que hoje, se você quiser, tem programação praticamente 24 horas por dia, chamada programação religiosa, ou programação que alguns dizem que é programação evangélica, ou muitos dizem. Mas quando eu morei na América do Norte, eu estive lá de 1979 até 1987, então, para mim foi um mundo, foi uma revolução, porque era muita informação. Lá esses programas já existiam muito. Grandes ministérios, grandes pregadores famosos e assim por diante. Mas foi também uma época de muitos escândalos, e que chocou muita gente. Eu me lembro quando eu morei na América do Norte, quando estourou o escândalo do Jim Bakker, que ele era um pastor da Assembleia de Deus, junto com a sua esposa também, a Tammy Faye, e eles fundaram um ministério chamado Praise the Lord, Glória ao Senhor. E um ministério que tornou-se riquíssimo. O Jim Bakker, ele chegou a construir uma Disneylândia evangélica. Uma Disneylândia evangélica. É o Heritage USA, ou USA. E era um parque de diversão muito grande, onde ele gravava os seus programas, onde ele fazia. E o ministério que levantava muito dinheiro, mas muito dinheiro. Mas o Jim Bakker, com o passar do tempo, ele caiu em desgraça. Além dele ter praticado um crime financeiro, e por isso ele foi preso, ele também se envolveu em escândalos sexuais. Ele se envolveu com a secretária, e depois, quando as coisas começaram a vir a público, ele pagou quase $500 mil, $450 mil, como suborno, para que ela não abrisse a boca, mas não teve jeito, ela foi em frente, abriu a boca, e aquilo foi um grande escândalo. Então, eu me lembro que nessa época, o Jimmy Swaggart falava muito contra os escândalos evangélicos, que todo pastor que caísse em adultério, que praticasse alguma coisa na área do sexo, ou algum escândalo, ou que algum pecado, tinha que ser removido do ministério. Não poderia continuar no ministério. Então, nessa época, como eu morava lá, a mídia se fartou dessas informações. As grandes redes, ABC, CBS, NBC, elas não tratavam de outra coisa. Toda noite, os programas de entrevistas eram ao redor dos escândalos evangélicos. E os pastores eram chamados.
convidados para dar sua opinião. Muitos pastores famosos foram à televisão para dar sua opinião, eram entrevistados. E o Jimmy Swaggart foi também chamado. E eu me lembro que um repórter muito famoso na América do Norte, chamado Ted Koppel, ele disse para o Jimmy Swaggart, eu estava assistindo, quando ele disse: reverendo Jimmy Swaggart, há rumores de que o senhor também vai cair pelos mesmos motivos do Jim Bakker. O que o senhor me diz sobre isso? Pode falar de mim o que quiser, não estou preocupado e tal, e assim por diante. Mas o Jimmy Swaggart também tinha problemas. Ele tinha problemas não resolvidos. Então, uma das coisas que eu quero passar aqui para você essa noite, que você precisa buscar ajuda, se você precisa de ajuda nessa área. Que a gente não tem isso sob controle. Que quando a gente não trata dos problemas da nossa vida, isso vaza, isso vem lá na frente. Eu não vou citar nomes, mas aqui no Brasil dá para perceber nomes grandes, de grandes pregadores, ilustres, e que caíram nessa desgraça, porque eu acho que eles se esqueceram de procurar ajuda, e que eles eram vulneráveis e frágeis, e não foram procurar ajuda. Então é preciso buscar ajuda, para que você não venha a sofrer, e fazer outros sofrer também mais tarde. Bom, o que aconteceu com Jimmy Swaggart? Ele brigava com todo mundo. Aí um pastor do Texas começou a segui-lo, e percebeu que ele tinha uma vida dupla. Por exemplo, toda quarta-feira, o Jimmy Swaggart tirava para jejuar e para orar. Então, nesse dia, ninguém podia falar com ele. Ele saía cedo de casa e só voltava à noite. Nem a esposa falava com ele. Era o seu dia de jejum e de oração. Mas, na verdade, esse era o dia dele passar com as prostitutas. Esse era o dia que ele passava em aventuras sexuais. Aí a turma começou a ir atrás, segui-lo. E quando perceberam que ele estava envolvido nisso, então um dia foram até um motel, onde ele estava com algumas pessoas. Chegaram lá, a primeira coisa que fizeram foi esvaziar os 4 pneus do carro dele, para que ele não conseguisse sair correndo. E levaram as filmadoras e tudo, e filmaram. E aí não tinha mais como ele negar. Então, vocês sabem que, muitos de vocês já viram isso na internet, ele vindo a público, pedindo perdão, chorando e assim por diante. Tem pessoas que ficam tristes porque caíram em pecado. Mas tem pessoas que ficam tristes porque foram pegas. É diferente. Então, tem pessoas que realmente se arrependem e lamentam por terem caído. Mas tem aquelas pessoas que lamentam por terem sido pegas. Aí é complicado, O Swaggart não foi a primeira vez que ele caiu. Ele foi pego em mais 2 vezes. Posteriormente, ele estava numa cidade de ricos, na Califórnia, chamada Palm Springs. E ele estava dirigindo, e a polícia nem sabia que era ele, porque o carro estava zigue-zagueando. E a polícia desconfiou. Será que o motorista está bêbado? E parou o carro. E quando a polícia parou o carro, então ele começou a tirar as revistas pornográficas para fora do carro. E ele estava, de fato, embriagado. E tinha uma prostituta com ele no carro. Então, mais vezes isso aconteceu. Agora, tem uma coisa, Deus teve tanta misericórdia desse homem, que ele não perdeu o casamento. A esposa continua com ele. O ministério dele imediatamente diminuiu, e hoje, como se diz no inglês, he's a lame duck, ele é um pato aleijado. Na linguagem dos americanos, nunca mais vai ter aquela expressão que ele foi um dia, infelizmente. Infelizmente. Deus perdoa, mas os homens não perdoam. Essa é a grande questão. Deus perdoa, mas os seres humanos não perdoam. Então, a pessoa que provoca um escândalo, dificilmente ela voltará a ser o que era, porque as pessoas têm dificuldade em perdoar. Primeira vez que eu fui impactado, eu fiquei chocado com um escândalo na área sexual, aconteceu em São José dos Campos. Eu era
membro da Assembleia de Deus, novo convertido. Eu devia ter uns 3 anos de crente. E eu, muito ativo na obra, muito envolvido na obra, né? E eu ajudava num culto doméstico, uma igreja que estávamos abrindo num bairro, e tinha um irmão muito querido, e ele tocava um instrumento. Então, quando ele estava no culto conosco, era muito boa a presença dele, porque ele enriquecia o culto com o instrumento que ele tocava. E me lembro que a gente conviveu, ele, a família, todos, os filhos, que eram vários. E um domingo, nós estávamos juntos e passamos um domingo, um certo domingo, o dia todo trabalhando numa igreja, numa congregação, cobrindo a igreja, colocando caibros e ripas e também o telhado. E trabalhamos cantando, vários irmãos, eu estava lá no meio, eu gostava de participar. Isso foi no domingo, na reunião de terça-feira, porque esse era o costume da Assembleia de Deus na época. Aquele irmão foi excluído, e ele era um diácono da igreja. E aquele dia eu fui muito chocado para casa. Ele foi excluído porque ele violentou 2 filhas, 2 filhas. Eu já estava acostumado a ouvir pecados de outra natureza no meio dos crentes. Até foi uma coisa com a qual eu tive que me acostumar, porque quando eu estava no processo de me tornar evangélico, eu pensava que crente nenhum pecasse, mas depois eu vi que a realidade era outra. Então, mas eu fiquei chocado por causa da natureza daquilo que ele cometeu, Ele se envolveu com 2 filhas. E aquela noite eu fui arrasado para casa. Saí da igreja, fui pela rua da cidade, e eu não sei explicar para vocês a tristeza, a angústia que eu sentia. E quando eu passei pela beira do banhado, ali atrás da igreja matriz, em São José dos Campos, perto da antiga rodoviária, eu disse assim para Deus, para o Senhor Jesus: Jesus, nem que o pastor caia, nem que o pastor apronte, eu quero ficar com o Senhor para sempre. Quero ficar com o Senhor para sempre. Então, foram dias difíceis para nós. Recentemente, um outro escândalo sacudiu a igreja evangélica norte-americana. O líder, o presidente da Aliança Evangélica Norte-Americana, um homem muito famoso, Ted Haggard, também foi pego em pecado e até parece que envolvido com um garoto, um rapaz de programa, um garoto de programa. E foi uma coisa muito complicada. Então, nós temos hoje grandes desafios, para vivermos uma vida de santificação no mundo contemporâneo. E eu quero apresentar também para vocês algumas propostas. Por quê? Porque o padrão de santificação de Deus é muito maior do que o nosso padrão de santificação. Às vezes aquilo que você acha, não, isso aí já dá para o gasto, está bom desse jeito. Para Deus não está. O padrão de santificação de Deus é maior do que de qualquer pregador, mestre, teólogo, ou de qualquer outra denominação. Nenhum ser humano tem o padrão de santificação que Deus tem. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Primeiro, quando um cristão se envolve no pecado sexual e vive nele, o preço que ele paga é muito alto. Porque o primeiro a pagar o preço somos nós mesmos, é você mesmo. Você perde a paz, você perde a comunhão com Deus. É impossível alguém viver em comunhão com Deus e ao mesmo tempo ser escravo da pornografia. Porque Deus quer que nós sejamos escravos dele. Você tem comunhão com Deus quando você é escravo de Jesus. Mas quando Jesus vê outro mandando em você, aí fica difícil você ser ao mesmo tempo escravo de Jesus. Ele mesmo disse em Mateus 6, ninguém pode servir a 2 senhores. Então você mesmo paga um preço altíssimo quando você se envolve no pecado sexual
e você permite isso na sua vida, isso se torna uma rotina na sua vida. Além de você pagar o preço, a sua esposa também paga o preço, porque o pecado sexual na vida do marido tira a intimidade com a esposa. O relacionamento não é o mesmo e nem pode ser. Fica muito difícil o relacionamento. E eu vou dizer outra coisa que não está no livro, acho que não está, mas essa é a minha opinião. Quando alguém aceita o pecado sexual na sua vida e com ele convive, essa pessoa abre brechas para atividades demoníacas na sua vida. Por exemplo, a opressão. A pessoa fica sem paz, fica hostil, fica agressiva. É desse jeito. Ela não confia nem na sua oração, como acontece um caso no livro assim. Um rapaz casado, membro de igreja, e quando o menino dele, o filho, fica doente, ele pede para a esposa, chama os irmãos da igreja para orar, porque ele mesmo não acreditava na oração dele. Deus não vai me ouvir, eu sou um cara muito sujo, eu não estou bem. Isso impede a nossa comunhão com Deus. Outra coisa, o pecado sexual também traz um preço, traz um peso para a igreja. A igreja paga o preço. Olha o preço que Israel pagou por causa do pecado de Acã. E aqui no nosso meio é a mesma coisa. Sabe? Quando alguém ele vive no pecado sexual, isso pesa sobre a igreja, pesa sobre a liderança. É muito complicado. É muito complicado. Eu vou até dizer para você, eu conheço uma pessoa, de vez em quando ela aparece aqui na igreja. Cada vez que vem com uma mulher diferente. Vem com uma mulher diferente. E eu já tomei uma decisão. A próxima vez que essa pessoa voltar, eu vou perguntar para ela na frente da próxima que vier: quantas esposas você tem? Porque cada culto você vem com uma mulher diferente. Você é o quê? Você é evangélico mesmo? Ou você é de outra religião que pode ter várias esposas? Então, isso é terrível. Quando alguém se envolve no pecado sexual, isso traz um peso para a liderança da igreja. A liderança tem que se envolver, tem que trabalhar restauração, tem que corrigir, tem que restaurar relacionamentos. É uma encrenca muito grande. Outra coisa, seus filhos pagam o preço. É muito ruim para os filhos saber que o pai traiu a esposa, ou a mãe, ou a mãe traiu o pai, que tem outras pessoas envolvidas, e que tipo de legado, de herança espiritual, ética, um pai, uma mãe pode deixar para os seus filhos assim. Próxima coisa que eu quero tratar com vocês, com base ainda no livro, é a questão do vício sexual. Você é um viciado em sexo? Você está preso nisso? Então nós vamos fazer um teste aqui com algumas perguntas. Primeiro, você fica paralisado quando uma mulher atraente passa por você, do seu lado? Você fica paralisado? Porque, você sabe, o costume aí no mundo é, passou alguém, já tem uma cantada. Tem uns que fazem coisa pior. E assim por diante. Tem várias formas de expressar essa cobiça. E você? Sabe, a questão é tão séria que o próprio pastor Billy Graham, o evangelista Billy Graham, disse há muitos anos, ele disse isso: quando passa uma mulher bonita por mim, eu tenho que pedir graça a Deus. Mas é um homem que nunca deu escândalo. Então essa é a primeira pergunta. Segunda, você se masturba diante de figuras de outras mulheres? Essa é a segunda pergunta. A terceira, você já chegou a considerar a sua esposa sexualmente menos atraente, menos satisfatória do que outra mulher? Quarto, você procura artigos ou fotografias sexualmente provocantes espalhados em jornais ou revistas? 5. Você tem um lugar particular ou um compartimento secreto do qual sua esposa não sabe?
onde você guarda alguma coisa e a sua esposa não sabe. Você fica ansioso para sair e fazer uma viagem de negócios? Eu vou viajar, vou estar sozinho. Porque tem executivos, tem empresários, né? Tem funcionários de empresas que aproveitam essas viagens para as escapadas. Você tem comportamentos que a sua esposa não pode saber? Você visita sites pornográficos na internet? 9. Você assiste a filmes censurados, filmes de sexo em canais sensuais ou eróticos para a sua própria satisfação? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, então você pode estar à porta do vício sexual. Agora, você estará dentro ou está dentro dessa porta, por lado de dentro, se você responder sim às seguintes perguntas. Agora aqui são 6, 5 ou 6. Você assiste a canais pagos de sexo explícito em sua casa ou quando está em viagem? Você compra pornografia pela internet? Você aluga filmes para adultos? Você assiste a shows de striptease? Você liga para números, né, que oferecem sexo por telefone? Você pratica voyeurismo, aquela obsessão para ver cenas, né? Seja do vizinho, algum outro lugar. Então, é preciso, se você respondeu sim a essas perguntas, você está dentro do vício sexual. Quais são as características do vício em sexo? O sexo como um vício, ele é feito isoladamente e é desprovido de relacionamento. Geralmente as pessoas viciadas, né, tanto que a pornografia é chamado de o vício secreto. O vício em sexo, ele é secreto, é a segunda coisa. O vício em sexo é desprovido de intimidade. Como é que você vai ter intimidade com o computador? Você não vai abraçar o computador. Não vai abraçar. Você não vai ouvir o computador dizendo, eu te amo muito. E assim por diante. Então, ele é desprovido de intimidade. O vício em sexo faz muitas vítimas. Você sabia que casamentos têm sido desfeitos por causa da pornografia? Tem destruído relacionamentos conjugais. E os filhos são os grandes sofredores ou perdedores desses relacionamentos. E eu esqueci de informar para vocês, mas depois que eu apresentar a palestra, no fim, nós vamos ter aqui uma sessão de perguntas e respostas. E vamos tratar, não tem problema não. O vício em sexo faz muitas vítimas. O vício em sexo termina em desespero, não sacia. Não sacia. Assim como a droga não sacia, também a pornografia, o vício sexual não sacia. Não sacia. O vício em sexo é usado para fugir da dor e dos problemas. Então, quando alguém entra nisso, nessa escravidão sexual, é porque tem questões mais embaixo, mais atrás, mais no íntimo, que não foram resolvidas. Isso precisa ser resolvido. E uma outra coisa, todo pecado que cometemos, ele é principalmente um pecado contra Deus. Então, um marido que está preso no vício sexual, ele não está com problema com a esposa, está sim, está com problema com a esposa, mas o seu problema principal é com Deus. É com Deus. Não é tanto com a esposa. Quer dizer, é com a esposa, mas é muito mais com Deus. Agora, nós somos tentados, e isso é normal. Quando alguém chega para mim dizendo, pastor, eu estou sendo tentado, eu falei, glória a Deus, significa que você está vivo, é normal. Porque o contrário, aí nós temos que ver, mandar lá no médico, ver o que está acontecendo, se está faltando algum hormônio no corpo, alguma química no corpo, que a medicina ajuda, e assim por diante. Então, ser tentado não é o problema.
O problema é como você administra a tentação. Jesus foi tentado. E você acha que nunca uma israelita bonita passou por Jesus que não chamou a sua atenção? Chamou. Eu creio que chamou, mas ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Então, os homens, nós temos problemas por quê? Porque nós somos rebeldes por natureza. Isso está em nós. A nossa tendência é para o pecado. E o apóstolo Paulo coloca isso de uma maneira mais contundente ainda, em Romanos 7, um pecado que habita em mim. Então o pecado não está apenas ao nosso redor, perto de nós, o pecado está dentro de nós. Não tem como, isso aí é algo que Deus está resolvendo, trabalhando na nossa vida. Outra coisa, os homens não falam. A turma diz que a mulher fala demais, pode ser verdade, não quero aqui encrenca com as mulheres. Mas os homens não falam. Os homens são calados. Não gostam de se abrir. Não gostam de se abrir nem com um amigo. E amigo é aquele que vai te ouvir e não vai te jogar fora. Não vai te jogar fora. Não importa. Ele vai ouvir e vai te amar, não importa a situação. Eu me lembro quando o Jimmy Swaggart caiu. Eu cheguei na casa do pastor Ted Lawler, que vários de vocês conhecem. Muita amizade com ele, com a sua esposa, a Judy, os filhos. E nós ficamos sabendo aquele dia, essa bomba tinha estourado e era o assunto na América do Norte. Quando eu cheguei, a esposa do Ted Lawler falou para mim: Paulo, não importa o que você faça, nós sempre vamos te amar. Eu acho bonito isso. Eu acho muito interessante, um amigo não despreza o outro, porque ele caiu. Outra coisa, os homens acham a vida, às vezes tediosa, insípida, correta demais, entre aspas, e querem sair em busca de aventuras. Os homens fazem isso. Os homens possuem um forte e constante desejo sexual, porque Deus já nos fez assim. Senão a raça humana, ela desaparece. É através da atração sexual. E vou dizer para você, não existe nada na face da terra que dê mais prazer para o ser humano do que o orgasmo sexual, do que o orgasmo. E por outro lado, não há também prazer que passe tão depressa. É desse jeito, Deus nos fez assim. E Deus fez tudo bem feito. Até o final da palestra, eu tenho mais algumas coisinhas para colocar, da perspectiva bíblica sobre isso. Então, como é importante? Como é importante? Então, nós fomos criados assim, para fazer sexo, porque se não fizer, a raça humana acaba. Não é? Os homens recebem prazer sexual ou o atrativo sexual através dos olhos. O olhar é terrível, é uma coisa terrível para os homens, porque os homens não precisam de toque, basta olhar e pronto, basta ver. A mulher não, as mulheres não são movidas pelo olhar, elas são movidas pelo toque, pelo papo, pela lábia, tem que chegar mais perto. Agora os homens de longe já estão pegando fogo. É assim. Vocês sabem que é assim. A imagem mexe muito conosco. Para a mulher não é tanto isso. Outra coisa, o livro também, A Batalha de Todo Homem, na página 94, ele coloca a diferença entre masculinidade e virilidade, ou hombridade. E os autores dizem o seguinte: masculinidade é um que pratica a palavra de Deus. O homem másculo é o praticante da palavra de Deus. E o covarde é aquele que não pratica a palavra de Deus. Então, aqui agora, cabe uma pergunta. Eu creio que Deus tem um propósito em nos trazer aqui hoje, para que você ouça essas coisas. Algumas delas são desagradáveis de ouvir, são, e para mim também são desagradáveis de falar, são.
tem assuntos melhores, mas nós precisamos disso, porque Deus está interessado no nosso bem-estar. E Deus está interessado em que você cresça em todas as áreas da sua vida, né? Sem ter áreas dominadas pelo inimigo. Então, por que você não começa hoje? Peça a Deus para ir mudando a sua vida a partir de hoje. Por quanto tempo você ainda pretende continuar preso? Por quanto tempo a sua família terá que esperar? Por quanto tempo você continuará defraudando sexualmente o seu cônjuge? São perguntas importantes. Por quanto tempo a igreja vai sofrer esperando? Por quanto tempo as almas vão esperar? Porque se nós não vivemos uma vida santa, Deus não nos usará. Quem de vocês, quando chega na cozinha e quer comer alguma coisa, não passa por cima de um prato, de um pires sujo, para pegar um limpo? Ninguém. Eu vou comer nesse que está sujo. Nós não fazemos isso. Você chega num restaurante, você espera primeiro o garçom tirar a mesa, botar outra toalha, botar um talher novo. Você não chega lá dizendo, não, garçom, pode deixar aí, é tudo comida. Não, nós não queremos isso. Nós não queremos isso. Agora você acha que Deus, Ele vai agir diferente? Eu estou vendo essa turma imunda aí, do jeito que está, tá bom, vamos encher de unção, vamos encher de poder. Deus não faz isso. Deus exige de nós, né, a santificação, como foi lida aqui hoje, no início do culto, pelo pastor Paulo de Oliveira. Tá? Por quanto tempo você ainda viverá sem poder olhar nos olhos de Deus? Né? E Deus nos chamou para a vitória. Né? Por quanto tempo o ministério vai ser afetado, né, de forma negativa? Tá? Então, nós precisamos pensar num plano de batalha. Tá? Seu objetivo, nosso objetivo, é a pureza sexual. Não é acabar com o prazer sexual. Graças a Deus que crente, eu acho que tem até mais disposição, porque a gente não bebe, não fuma e não usa droga. É uma bênção, porque está mais do que provado. Como o fumo e a bebida, né, o alcoolismo afetam a performance, a potência sexual. Mas nós que, né, não entramos nesses abusos, nós podemos fazer até melhor nessa área. Glória a Deus. É verdade. É verdade. E aí, o objetivo é esse, né? Você é sexualmente puro quando o seu prazer sexual provém de ninguém ou de nada além da sua esposa. Corta as suas fontes de prazeres pecaminosas. Corta a pornografia. Corta as revistas pornográficas. Corta a masturbação. Corta também suas escapadas e aventuras, ou flerte com outras esposas. E no momento em que você viver só para a sua esposa, ela será a sua única fonte de prazer. É isso que é importante. Isso que é importante. Então, você precisa fazer algumas defesas na sua vida. Por exemplo, você precisa dar um jeito no olhar, se é que os olhos têm tanta influência. E você vê um homem íntegro como Jó. E Deus falou para o próprio Satanás, lá em Jó capítulo 1. Viste o meu servo Jó, como ele é íntegro, e mesmo assim Jó, ele também reconhece que foi tentado na área sexual. Está lá em Jó 31, versículo 1. Fiz concerto, eu fiz um pacto, eu fiz um acordo com os meus olhos, de não fixá-los numa virgem. Fixar é quando você fica, e não tira o olhar. Aí você está sendo enredado. O próprio Billy Graham disse uma vez, ninguém consegue evitar o primeiro olhar. O primeiro olhar não tem como evitar, mas o segundo em diante, você já sabe o que é, evite. Ontem eu vivi essa experiência, no metrô. Eu vou contar porque Deus me deu vitória. Quando eu saí do metrô, estava vindo para cá, e tinha uma garota, e deu vontade de olhar de cima e embaixo.
E Deus me... Não, eu vou exercitar agora aqui, eu vou exercitar domínio próprio. E Deus me deu vitória. Quando eu estou subindo a escada do metrô, em vez de ficar catando todo mundo pelos olhos, eu olho para baixo. Eu sei que quando se olhar para baixo é até mais seguro, porque quando tiver terminado a escada eu já estou saindo e tal. Olhar do lado é perigoso até cair. Então, tem maneiras, né, de você olhar para as pessoas. Né? Por exemplo, quando o olhar de uma mulher me incomoda, eu não olho nos olhos dela, eu olho aqui no meio dos olhos, aqui, ó. É aqui que eu olho, eu boto meu olhar ali. Ela pensa que eu estou olhando para ela, mas estou olhando aqui no meio. Eu vivi situações já. Eu me lembro quando eu morava em Los Angeles, eu congreguei por um tempo numa igreja hispana. E tinha uma garota lá, acho que já contei isso aqui. Ela tinha vindo de El Salvador. E toda vez que essa garota vinha falar comigo, ela colocava a mão no meu braço. Tem mulheres que tocam a gente, você não sente maldade nenhuma, mas tem mulher que toca você, Jesus tem misericórdia. É verdade. Tem mulher que você sabe, ela não tem nada de maldade na mente daquela mulher, mas tem outras que eu tive que botar minha mulher na frente. Eu me lembro, já que eu volto lá na garota de El Salvador, eu estava recém-casado, tinha um mês de casado com a minha esposa, fui fazer uma campanha evangelística em São José dos Campos, uma semana toda, e a minha esposa estava lá comigo, novinha, bonitinha, ainda é bonitinha, só não é mais novinha, mas é bonitinha. Toda noite vinha uma mulher, irmão, ora por mim, irmão, ora por mim. Eu fui desconfiando, essa mulher não está muito interessada em oração, não. Ela está interessada em outra coisa. Falei, irmã, eu vou chamar minha esposa para orar por você, é uma mulher de Deus. A minha esposa orou por ela e ela não voltou mais lá na noite seguinte. Aí a garota lá de El Salvador, na igreja, toda vez ia conversar comigo, botando a mão me tocando. Aí o que eu fiz? Quando ela já começava a vir para o meu lado, eu botava as duas mãos para trás. Sim, irmã, la paz, hermana, Deus lhe bendiga. Porque você tem que se proteger. E ela um dia veio, o Senhor me revelou que nós dois temos que ir no monte orar. Aí eu falei para ela, é uma boa ideia, mas eu vou esperar Deus revelar para mim também. Vou esperar Ele revelar para mim também. E você sabe o que aconteceu? Deus não revelou, para mim não revelou. Então, Jó fez isso. O Salmo 101, versículo 2 e 3, né? Andarei com integridade na minha casa, não porei coisa má diante dos meus olhos. Isso é muito importante. É preciso controlar a mente. Olha o que o salmista diz no Salmo 51, versículo 6. Isso aqui Davi, depois de ter pecado com Betseba e mandado matar o marido dela, ele diz, tu amas a verdade no íntimo. É lá dentro. Levou muitos anos para entender este versículo. Porque a minha preocupação sempre foi a verdade no livro. A verdade no CD, no DVD, a verdade na pregação, a verdade no ensino. Mas a verdade tem que estar no íntimo. Deus deseja, o Senhor deseja a verdade no nosso íntimo. É de lá de dentro que tem que partir. A verdade no seu coração. Como está no Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, para purificarmos a nossa mente, nós temos que fazer as coisas de forma bíblica e correta. E aí o livro trata de uma coisa interessante. Ele fala do pecado de Davi. Ele fala do pecado de Davi, e vocês sabem que depois que Davi pecou, um ano depois o profeta Natã marcou uma hora para falar com o rei. Ele chegou lá e disse, avisa sua majestade, que o profeta quer falar com ele. E aí Davi, o profeta? Interessante que Natã não foi correndo falar, ele esperou o tempo de Deus. Tem hora para falar. Às vezes acontece no meu ministério.
na ICT. Pastor, você não vai fazer nada, pastor? Calma, calma. Pastor, como é que o senhor não vai fazer nada? Calma. Porque muitas vezes, antes de eu fazer, Deus fez. Eu não precisei nem fazer. Agora eu conheço uma turma que é precipitada. Aconteceu, já está em cima. Vai orar primeiro. Vai ouvir Deus. E aí o Natan chegou. Majestade. Pois não, Senhor. Natan. Eu estou precisando de uma ajuda. Sim. Precisa aí da sua sabedoria, né, majestade, e tal. Porque é assim. Aí contou uma historinha para ele. Contou uma historinha. É que tinha um sujeito muito rico, tinha muitas ovelhas, mas muitas ovelhas. E ele recebeu a visita de um amigo. E ele, ao invés de matar uma de suas ovelhas, né, e assar e preparar para o seu amigo, ele foi no vizinho, muito mais pobre do que ele, que só tinha uma ovelha, e tirou dele aquela ovelha, matou aquela ovelha para o seu amigo. Uma ovelha que ele trazia no coração, que ele amava como a sua própria filha. E o rei ficou indignado. É digno de morte esse homem. Tu és este homem, rei. Os profetas de antigamente, hein? Se fosse profeta do programa de rádio hoje, hein? Rei, tu prosperarás muito. Tu vai conquistar muito, rei. Até dia 31 de dezembro de 2014, o rei vai conquistar tudo que não conquistou até agora. E 2015 será melhor do que este ano. E assim, o papo é sempre o mesmo, nunca muda. Nunca muda. Tu és este homem. Aí o que nós aprendemos? Nós aprendemos o seguinte, que quando você se casa, e você é o noivo, e sai daqui da frente para encontrar-se com a noiva, e ela vem, e eu vou dizer para você que é um momento fantástico. Muitas vezes eu choro, porque eu sou o primeiro a ver a noiva. Eu estou aqui na frente, e eu vejo quando ela aponta. E o pai vem com ela, né, para entregar a sua filha a um rapaz. O pai a amou, o pai e a mãe, eles amaram aquela garota, cuidaram dela, eles a viram crescer, oraram por ela. E quando ele entrega para um rapaz, ele não fala, mas é como se dissesse: meu jovem, cuida dessa garota como nós cuidamos, ame-a como nós a amamos. É isso que os pais esperam, e que você respeite aquela garota que agora está se tornando sua esposa. É muito interessante isso, e é isso que Deus também tem a nosso respeito, porque Deus é o maior dono daquela garota, Ele é o criador daquela garota, e é Ele quem está dizendo para você: cuida da minha filha, honre a minha filha, faça o melhor por ela, e assim por diante. Outra coisa, você precisa manter o seu compromisso com Deus, a mulher precisa sentir-se estimada, e o homem tem que chegar no casamento com completa fidelidade, de desenvolver o seu casamento. Outra coisa, o sexo é para Deus. Você sabia disso? Então você vai aprender agora. O sexo é para marido e mulher, é verdade. É o homem e a mulher, sim. Mas, acima de tudo, o sexo é para Deus. Eu vou mostrar para você pela Bíblia. Romanos 11:36 diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Deus é o grande interessado no ato sexual, porque foi Ele quem criou isso. Deus é o grande interessado no ato sexual. Deus é honrado pelo matrimônio, pelo leito sem mancha, como está lá em Efésios capítulo 5, Deus é honrado nisso. Outra coisa, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E a palavra de Deus ensina, o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo para escrever, que a mulher deve
A honra ao marido, o marido à mulher. Um deve satisfazer um ao outro. E eu vou dizer para vocês, a questão do sexo dentro do casamento não é uma questão apenas carnal, ela é espiritual. E aqui vou contar. Eu já dei glória a Deus muitas vezes. É uma bênção. É uma bênção. Você fazer sexo com alegria, sem problema de consciência. Porque quando você pratica isso fora da vontade de Deus, é terrível. Lembra lá de Tamar, o seu irmão? Ele desejou a sua irmã, ardentemente, fingiu-se de doente, pediu para ela preparar uma comida para ele. Quando ela chegou, ele a violentou. Imediatamente ele sentiu nojo dela. Porque fora da vontade de Deus, não será um prazer, será um peso. Será um peso. Então, o sexo é para Deus. Eu acho isso muito importante que a gente veja isso. E eu quero terminar, eu estou quase terminando, eu quero terminar contando, e dá tempo. Em 1982, no outono de 1982, uma revista na América do Norte chamada The Leadership Journal, ou a revista de liderança, publicou um artigo chamado A Guerra Interior, uma anatomia da cobiça. E esse artigo mexeu com muita gente. Mexeu comigo também. E ele conta a história de um pastor, que foi enganchado, que ficou preso na pornografia e na imoralidade sexual. E ele era um preletor. Ele era muito convidado para pregar. Começou folheando uma revista e a coisa foi aprofundando. Então, como ele era convidado para pregar em outros lugares, teve um dia que ele viajou, chegou no quarto de hotel e começou a olhar a lista telefônica. E de repente ele se deparou, diversão para adulto, alguma coisa assim. Disse, eu vou conhecer isso. E ele foi lá, para esse bar de striptease. Chegou lá, a pessoa que estava servindo no bar, perguntou para ele, o que você quer beber? Ele não sabia o nome da bebida nenhuma. Aí todo mundo ficou olhando para ele, nossa, esse cara sabe de nada. E de fato ele não sabia, porque era a primeira vez dele. Mas ele ia se tornar um expert depois, um especialista depois. Então ali ele teve o primeiro contato com striptease. E aí ele foi para a conferência, pregou, e sempre que ele era convidado, se a conferência começasse na sexta, ele já dava um jeito de chegar na cidade na quarta, para ele se divertir. Ele procurava esses locais para alimentar o seu vício sexual. Dali ele ia para a conferência. E isso é uma coisa que durou anos. E ele se sentindo mal com aquilo. Mas ele não conseguia resistir. Porque o vício sexual funciona como droga. Ele prende a pessoa. A pessoa tem, às vezes, até períodos de abstinência, mas ela volta para aquilo. Então, ele começou a conviver com aquilo. Chegou uma época que ele não aguentava mais. Ele não podia contar para a esposa, não saberia qual seria a sua reação, não contava para ninguém, mas de tanto sofrimento, aquela culpa, aquele peso, ele um dia marcou com um pastor, amigo dele no Texas, um pastor de uma grande igreja, um pastor muito famoso, e que eles eram amigos, e ele ligou para esse pastor, fulano, nós vamos conversar, que saudade, tudo, diga quando você vem, aí você já prega também e tudo, e ele marcou, e foi. Depois do culto, eles saíram na casa do pastor anfitrião, o pastor da igreja, eles jantaram, e eles ficaram na sala, só os dois conversando. E ele querendo falar, ele não conseguia falar. Mas depois de muito tempo, lá para umas 11 e pouco da noite, ele se abriu. Estou aqui hoje porque eu estou vivendo um desespero na minha vida. Você não me conhece. Eu tenho feito isso. Foi contando. E abriu o coração com aquele pastor. De repente, o pastor começou a chorar.
Começou a chorar, lágrima caindo. E ele pensou, nossa, o pastor está comovido com a minha história, está sofrendo comigo. E o pastor começou a chorar. E de repente aquele pastor enfiou a mão no bolso e começou a tirar caixas de remédio. Eu também vivo preso. Eu vivo preso até em coisas piores. Esses remédios aqui são para infecções anais, e assim por diante. Né? Então, ele saiu de lá muito chocado, né, com tudo aquilo. Procurou um aconselhamento, procurou ajuda. E começou a ser ajudado, né, E quando ele deu esse testemunho no artigo, já fazia mais de um ano que ele não via qualquer coisa de pornografia. Às vezes, até, por exemplo, jornais de moda, né, de magazine, ou de lojas, como Marisa e outras, trazem figuras de mulheres, né, com lingerie, roupas íntimas e tudo isso. Isso já é o suficiente para incendiar muita gente, muitos homens. Então, fique longe disso. Peça para sua mulher, olha, despreze isso, para de assinar essas revistas e assim por diante. Por exemplo, eu não assisto certos programas de TV. Eu não assisto a Praça é Nossa. Eu gosto da sátira política, uma das coisas que mais me diverte. Mas quando começa com baixaria, não vai ter minha atenção. Eu não assisto Pânico. Eu não assisto. Eu não assisto Amor e Sexo. Termina algum programa, eu não assisto porque isso não tem a vontade de Deus nisso. Isso não vai edificar. Isso não vai edificar. Então, nós precisamos tomar certas atitudes radicais em relação a isso. Não quero isso para a minha vida. Não quero isso. Né? Então, é muito importante que isso aconteça. Tá? Evito novelas. Eu não assisto novela nenhuma. Não quero saber de novelas. Tá? Porque as novelas, elas promovem isso. Né? Tudo aquilo que a palavra de Deus condena, as novelas vão promover. Tá? Então, é bom não entrarmos por esse caminho. Eu quero terminar, depois nós vamos abrir para perguntas, citando uma frase de Stanley Jones, já falecido. Olha o que ele diz, guarde essa frase. A batalha da vida se resume na área do sexo. Ganhando essa batalha, você vai ganhar todas as outras. Perdendo essa, vai perder todas as outras. José foi um homem bem-sucedido, porque ele ganhou essa batalha. No momento que ele podia desfrutar, ele ceder, ele preferiu honrar a Deus. E Deus o honrou. Deus o honrou. Eu vou dizer para você, todo o prazer deste mundo não vale a alegria da intimidade com Deus, de você poder falar com Deus, de você ouvir Deus e caminhar com Deus. Como é importante isso. Okay? Então vamos fazer um intervalo neste momento. Irmãos, enquanto eu quero compartilhar algo com vocês. Vocês são meus irmãos em Cristo. Muitos de vocês são mais do que irmãos, são meus amigos. Tá? Conhecem a nossa proposta de trabalho, de ministério, caminham com a gente. Eu preciso das suas orações. Ore por nós. Essa é uma forma de você nos ajudar. Ore por este momento que nós estamos atravessando aqui na Igreja Cristã da Trindade, por causa da compra do prédio e da reforma que nós fizemos. Ainda tem mais coisa para fazer. Mas isso trouxe sobre nós também um peso financeiro muito grande. Eu acho que até o meio do ano ficaremos livres desse peso financeiro. Mais pesado até fevereiro. Não, desculpe, até fevereiro. Depois tem ainda algumas contas. Depois a gente fica com as contas regulares. A prestação do imóvel e as contas normais da igreja. Funcionários e outros. Mas até lá nós estamos muito apertados. Então, se você puder nos ajudar, talvez, não, pastor, hoje eu não posso, não vim preparado. Não tem importância. Depois você vai poder. Lá no site tem a nossa conta, nossas contas na Caixa Econômica e no Bradesco. Se puder nos ajudar hoje, vai ser uma grande bênção também. E talvez, se você conhece alguém do seu círculo de amigos, irmãos, que são abençoados por Deus,
que podem nos abençoar. E se você tem liberdade para compartilhar com eles, compartilhe a nossa necessidade, nos ajude. A gente está precisando muito de ajuda agora nessa área, tá bem? Se você quiser fazer sua doação hoje, usando o cartão do banco, a Fátima está lá na entrada. Fátima, levanta a mão aí, está lá, a Fátima está lá. Você pode ir lá, enquanto a gente estiver recolhendo a oferta, usar o cartão do banco, se você quiser fazer uma doação também. Tá? Vamos orar. E depois nós vamos abrir para perguntas. Querido Pai, eu te agradeço por tudo que nós ouvimos aqui esta noite, por tudo que a Tua Palavra tem também nos falado, Senhor. E por este povo aqui reunido, por aqueles que nos acompanham pela internet. Senhor, continua nos dando vitória, continua nos dando uma caminhada frutífera. Abençoa o Teu povo, abençoa as finanças de cada um, daqueles que estão aqui hoje à noite, que nos acompanham pela internet, e abençoa as finanças da igreja. Supre toda a necessidade, Senhor, dos irmãos e da Tua obra, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Já vai abrir pergunta. Podem passar com as salvas. Perguntas importantes. Irmãos, se for falar em termos de Brasil, a coisa está feia demais. Nós vimos recentemente, não faz muito tempo, um pastor no Rio de Janeiro, né, que está preso por assédio, por estupro e por pedofilia. E um pastor famoso, o pastor Marcos Pereira, que estava lá, negociava lá com o pessoal do crime. Nós vimos há pouco tempo o escândalo de Camboriú. Você sabia que os pregadores, para pregar lá em Camboriú, eles têm que pagar para pregar? Eles têm que pagar. E muitos se envolvem, não todos, mas muitos se envolvem em aventuras sexuais com as cantoras que vão lá. Já começa no hotel, do hotel já vai para o culto, ungidos. Já vão ungidos para o culto. Deus me livre. Então, e isso apareceu numa música de rap do Juninho, aí na internet. E depois o próprio pastor que promove o evento em Camboriú confirmou isso. Esse vídeo está na internet. Vai entrar lá no YouTube. Bom, enquanto eu falo aqui com vocês, neste momento tem um apóstolo cumprindo pena em Tremembé. Um apóstolo tinha programa de rádio, programa de televisão, e por causa de pedofilia e estupro, foi condenado a 22 anos de prisão. Eu li o processo dele. Eu passei mal quando eu li. A forma como ele fez as coisas. É uma coisa assim, nauseante, muito complicada. Então, a gente precisa estar atento e vigiar. Já que eu começo a responder as perguntas. Vocês vão cantar? Não, acho que não precisa. Paulo, vocês estão vindo de lá para cá? Não, você está com o microfone, né? Deixa eu responder a pergunta que chegou aqui. Só um momentinho, eu quero responder essa aqui. Como lutar contra este mal? Eu creio que eu já respondi sobre isso. Agora, a segunda pergunta é assim: Pastor Paulo, como o senhor falaria com um jovem casado que sofre com vício de pornografia e masturbação? Olha, eu acho que está tudo aqui naquilo que nós já falamos. Outra coisa. Os solteiros que têm a seguinte ideia: quando eu me casar, eu vou ficar livre disso? Isso não acontece. A maioria dos pecados sexuais nas igrejas acontece no meio dos casados, porque eles estão vivendo a vida sexual. Os solteiros sabem que eles têm que ter um freio, e o evangelho é esse freio. Eu me converti aos 19 anos na igreja. Eu me casei com 32, eu fui fiel a Deus. Uma vez eu fiz um casamento de um moço na nossa igreja, e eu sei que este moço casou virgem, porque era um moço de Deus. E hoje ele dirige uma igreja, não está mais no nosso ministério, mas eu sei que ele casou virgem. É possível manter-se puro? É possível. Está na Bíblia e está na experiência cristã. Agora, o que eu digo para alguém que está viciado nisso? Primeiro, não prometa para Deus que vai parar.
Ai, Senhor, é a última vez, me perdoa, nunca mais. Não faça isso, porque você não vai cumprir. E isso vai te frustrar cada vez mais. Quanto mais você resistir, mais obsessão vai criar na sua mente. Peça para Deus te livrar. Deus, me dá vitória, me ajuda, eu quero te servir, me dá vitória. Vão acontecer recaídas? Vão. Mas você vai ver que as coisas vão melhorar e vão melhorar cada vez mais. Desenvolva a sua comunhão com Deus, invista na sua vida espiritual. Você está com muito tempo livre? Envolva-se na obra de Deus. Tem tanta coisa para se fazer. Então é importante isso. Outra coisa, não coloque o seu computador no quarto ou no lugar onde você fique sozinho com o computador. O marido e mulher não podem fazer isso. O computador tem que estar num local onde todo mundo enxerga. Todo mundo vê. Outra coisa, a minha esposa tem acesso a tudo que é meu no computador. Ela sabe o meu e-mail, ela entra quando ela quer e ela entra. Ela sabe a senha do meu Facebook, tudo isso. E o histórico do computador, se ela quiser ir lá, ela pode olhar o histórico, está lá, eu não apago. Eu passo assim muito tempo sem apagar. Só quando enche muito de arquivos temporários, aí vou lá, tem que apagar. A minha esposa tem acesso a tudo. Então você não pode ter coisa, não mexe aí. Opa, não mexe aí, Jorge. Então você não pode, você tem que abrir tudo isso, um para o outro. Então nós não temos esse tipo de restrição entre nós, isso nos protege. Isso nos protege. Então essa é uma forma de você. Outra coisa, procure um aconselhamento. Às vezes você não tem acesso a um pastor. Procure um irmão de confiança. Se você é mulher, procure uma mulher de confiança. Não é procurar qualquer um, não. Porque tem gente linguaruda. Você falou, ele já sai contando para os outros. É um perigo isso. Então, as pessoas têm que ser protegidas. Por exemplo, é errado um pastor ficar citando casos do púlpito onde as pessoas mais ou menos sabem do problema. Irmão, tem situações assim. Mas parece que está falando do irmão fulano de tal. Você pode até citar, como eu citei aqui, algumas situações, mas vocês não sabem quem são. Não tem a menor ideia de quem são. Coisas que aconteceram há 30, 40 anos. Então, aí quando a pessoa está protegida, você pode citar. Mas se alguém do nosso meio, aconteceu recentemente, uma parte das pessoas sabe, ou alguns sabem, então isso não deve ser trazido nem como ilustração. Porque nós temos que proteger as pessoas. Aí, esse negócio de tratar de pecado em público, isso não é bíblico. Eu vi muito isso na Assembleia de Deus. O irmão fulano de tal fez isso, o irmão fulano de tal fez aquilo. Isso está errado. A ética de Jesus em Mateus 18 é, se o teu irmão errou, vai lá e fala com o teu irmão. Ou se ele tem algo contra ti, fala com ele. Se ele te ouvir, ganhou o seu irmão. Se um irmão da nossa igreja, uma irmã da nossa igreja, como já aconteceu, chegar para mim no gabinete pastoral e se abrir, pastor, eu pequei. Eu estou arrasado, pastor. Nunca pensei que fosse acontecer comigo. Alguém mais sabe? Não, pastor. Então fica entre nós dois. Você está arrependido? Estou. Vamos orar. E eu vou acompanhá-lo. De vez em quando vou chegar nele. Como é que estão as coisas? Você está vencendo? Você está indo bem? Se mais pessoas sabem, aí eu não vou tratar diante da igreja. Talvez a esposa tenha que saber. Como o caso daquele pastor aqui, que ia nos bares de striptease. Ele contou depois para a esposa. Foi difícil para ela? Foi, mas foi vitorioso. Agora, nem sempre você pode chegar contando, porque às vezes a pessoa não está preparada para ouvir também. Então é tudo um processo, é um processo de libertação e de vitória, e é bom você estar sendo conduzido por alguém ou alguns que têm condições de te ajudar nisso, e que não vão te expor. Isso é importante. Eu acho que mais ou menos eu respondi isso. Okay? Próxima pergunta? Aqui, é o Lêniker.
Sobre o ministério de? John Wesley. Aí estava muito sobre o movimento de santidade. Antes desse movimento, como é que o protestantismo em si enxergava o pecado sexual? Olha, eu acho que o pecado sexual, ele já era tratado muito antes do protestantismo surgir. Isso na Bíblia foi tratado, né? Se você olhar a ética de Jesus em relação ao pecado sexual, ela é mais rigorosa do que no Antigo Testamento, né? E ele diz lá no Sermão do Monte, está escrito, não adulterarás, eu porém vos digo. Aí Jesus apertou mais. Aquele que olhar para uma mulher e a cobiçar no seu coração, planejar, montar um esquema, né, já caiu com ela em adultério. Agostinho também falou sobre o sexo, né? Agora, é interessante que para Agostinho, depois ele mudou de ideia, mas a princípio ele via o pecado como atividade sexual, porque Adão e Eva cobriram seus órgãos genitais. Então Agostinho, é esse o lugar, esse é o lugar. Mas depois ele foi mudando de ideia, que o pecado não se restringia apenas à área sexual. Agora, o catolicismo romano, por exemplo, se você pegar Tomás de Aquino, Anselmo e vários outros, os pais da igreja, todos eles vão defender a pureza sexual, a santificação. A reforma protestante fez a mesma coisa, né? Fez a mesma coisa. Então, não há muita novidade nisso, né? A única coisa que tem em relação a John Wesley é que ele ensinou a santificação total, que hoje a maioria dos descendentes de Wesley não acreditam nisso, porque isso é impossível. Você dizer que um crente, uma pessoa se converteu e nunca mais peca, é muito complicado, é difícil defender isso à luz da Bíblia e à luz da prática cristã. Tá? Outra pergunta? Outra pergunta? Tem um... Graça e paz, pastor. Amém. Deus abençoe, Senhor, a todos desta comunidade de Cristo. Uma pergunta é sobre a sexualidade. Eu estava até lendo um livro de uma historiadora que ela fala do que antes as mulheres eram levadas, como o senhor explicou, o homem, tipo uma forma... Tá, eu estou te ouvindo. Para o altar. Eu tenho uma amiga minha que é pastora cristã, ela acha isso estranho, porque o pai levar até lá, o pai não é dono desse ritual. Perdão, mas eu não, acho que está reverberando muito, eu não estou conseguindo entender a pergunta. Agora melhorou. Agora melhorou. Então, levar até o altar, né? E como entender a sexualidade quando no namoro também a moça quer ter relação sexual e o menino ele conhece a Jesus Cristo, sabe de tudo, e como lidar com essa situação que é difícil, né? E complicado, porque uma hora você se masturba, você se sente mal com aquilo quando você faz, e muitos falam que é bom fazer para ter um alívio do corpo. Eu queria entender esses dois pensamentos sobre levar no altar e se a masturbação é um alívio para o corpo daquele que é solteiro, para não procurar a prostituição. Bom, eu não entendi muito a sua pergunta. Não sei se alguém aqui pode repetir para mim. É assim. Bom, pelo microfone não vai estar, eu não consigo. Tá. Se é errado do altar para o altar. Se isso... E a outra questão, como esse jovem, com a masturbação que ele faz, a moça quer ter relação sexual. Você entendeu? E como lidar com essa forma? Tá bom. Aqui o irmão vai repetir sua pergunta para mim. Fala. Olha, essa questão da masturbação, ela é uma questão controvertida. Primeiro que a Bíblia não fala sobre isso. E segundo, as opiniões são diferentes. Por exemplo, tem um autor muito conhecido, respeitado na América do Norte, chamado James Dobson.
Ele é o fundador daquele ministério Focus on the Family, ou Focalizando a Família, grande autoridade na área sobre família. E ele, levemente, ele toca sobre esse assunto, rapidamente, num dos seus livros, quando ele diz o seguinte: quando ele era adolescente, o pai dele disse para ele: Jim, eu não sei se você tem problema ou vai ter problema nessa área, mas não dê muita atenção a isso. Eu não creio que vai interferir na sua comunhão com Deus. Agora, outros autores já discordam do James Dobson, né? Então eu prefiro ficar naquilo que eu falei aqui hoje, tá? Eu não creio porque alguém praticou isso ou pratica, que essa pessoa vai desistir da vida espiritual. Eu creio que você precisa se aproximar de Deus em qualquer circunstância. Por exemplo, pega o garoto que não quer papar todas as meninas por onde passa. Ele também vai ter um problema sério. Um problema sério não, ele vai ter que desenvolver também uma submissão a Deus nessa área, tá? Ou em qualquer outra área da impureza sexual. Por exemplo, eu conheci já pessoas que não conseguem ficar sem contar piadas imorais. Querem contar piada imoral o tempo todo. É uma outra área em que a pessoa precisa submeter a Deus. Agora, não é porque você não conseguiu vencer naquela área que você vai desistir. Porque se você desistir, você não ganha nada. A questão do fumo, a questão do álcool, né? E várias outras questões que surgiram. Por exemplo, se a pessoa sofre de cleptomania, ela gosta de tirar as coisas dos outros, como o Rabino Sobel, que chegou numa loja e pegou umas gravatas lá sem comprar. Então, é um problema que ele tem que trazer isso em submissão a Deus. Cada um vai ter. Então, eu volto àquilo que eu já falei. Não vá para Deus prometendo que vai parar, porque isso vai te frustrar mais ainda. E se você começa a lutar demais contra isso, eu tenho que parar, aí isso se torna uma obsessão e te escraviza mais ainda. Descanse em Deus, confie em Deus, busque a Deus, invista na sua vida espiritual. E outra, quando a gente não consegue vencer as tentações, será que nós estamos orando o suficiente? Será que estamos meditando na palavra o suficiente? Será que estamos congregando o suficiente? Então tem tudo isso. E não é só na área do sexo. Por exemplo, às vezes é na área da agressividade, da hostilidade, né? Tem cônjuges que desrespeitam o outro, que brigam demais. Tem marido e mulher que brigam demais. Por que estão brigando muito? Porque não estão investindo na vida espiritual. Se começar a investir na vida espiritual, isso começa a diminuir e a pessoa vai vencer. E eu vou repetir aqui algo para vocês. Eu conheci uma irmã na Califórnia, e ela fumou 3 anos depois de crente. E ela queria parar e não conseguia. Mas ela orava constantemente: eu sei que o Senhor vai me libertar. Eu não sei aonde, não sei como, não sei quando, mas eu sei que o Senhor vai me libertar. E um dia Deus a libertou. Então isso é possível. Isso é possível em relação à droga, isso é possível em relação à pornografia, isso é possível em relação a muitas outras questões que atrapalha a nossa vida espiritual. Outra coisa, não deixe essas coisas interferir na sua amizade, na sua comunhão com Deus, porque você perde a finura da vida espiritual, você fica aquém. O nosso alvo é subir, é crescer, e aí, se for ceder a essas coisas, e consentir, não é? Consentir, conviver com isso, você não cresce na vida espiritual, fica a desejar. Próxima pergunta, se tiver alguém, aqui. Paz, pastor Paulo. Pastor, em relação a casais de namorados, eu observei durante muito tempo na minha vida cristã que muitas igrejas, elas até orientam e submetem esses casais a se casarem rápido, justamente para evitar a tentação de cair no pecado. E eu percebo que só esse argumento não tem criado casamentos desestruturados, pois muitas pessoas se casam justamente para evitar o pecado. Depois do casamento, elas acabam passando esse período e o casamento se baseou apenas em evitar a tentação. Eu queria saber como a igreja realmente tem que lidar com isso e qual a interferência que ela tem que ter nos casais de namorados nesse aspecto. Bom, eu vejo assim, se o rapaz e a moça não obedecem a Deus antes do casamento, muito difícil obedecer depois do casamento.
É muito difícil resistir à tentação depois, né? E outra coisa, perde também aquele glamour, né? A primeira noite, a lua de mel, tudo isso. Eu não estou aqui condenando ninguém que passou por essa experiência, porque a graça de Deus, se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há. Então, eu não vou colocar ninguém aqui debaixo de condenação que a Bíblia não coloca, tá? Outra coisa, os casais de namorados, entre eles pode haver carinho, mas não carícias. Existe uma diferença entre carinho e carícias, tá? Por isso eles devem também se protegerem, não defraudar um ao outro. O rapaz tem que respeitar a moça tem que respeitar o rapaz, né? E acima de tudo, os dois têm que respeitar a Deus. Agora, eu não tenho como vigiar casais de namorado. Eu ainda não criei uma tropa de choque aqui na igreja, uma equipe de investigadores para ficar filmando os casais, né? Eu falei que eu ainda não criei, na verdade eu não vou criar, né? Porque não é assim que funciona, não tem jeito. Se o Espírito de Deus não falar, ninguém vai falar, ninguém vai falar. Então nós temos que ensinar nossos filhos, ensinar os jovens da igreja. A igreja precisa tratar dessas coisas, né? É claro que hoje as igrejas não tratam mais. Você não vai ouvir isso por aí afora, não vai ouvir mesmo, porque não é do interesse deles. Então, aliás, hoje eu encontro igrejas que liberou geral, pode aprontar o que quiser. Agora imagine vocês como o Espírito de Deus se sente em relação a isso que acontece hoje. Outra coisa, quando os namorados estiverem na igreja, não é momento, não é ambiente para namorar. O culto não é ambiente para namorar. O culto é ambiente para namorar Jesus. Então eles têm que tirar uma parte do tempo para focar no Senhor, até para terem forças, né? Para viver uma vida agradável diante de Deus. Então é muito ruim você estar na igreja e tem um rapaz alisando a moça. É uma mão levantada. E fica, e para lá, e para cá, e alisa de cá, e alisa de lá. Isso é inadmissível. E não é só para casais de namorado, não. Para quem é casado também. Isso está errado. O marido fica alisando a sua esposa na hora do culto, né? Isso é ruim por quê? Porque tem garotos, tem crianças, sabe? E não fica bem. As intimidades, ela tem o momento certo e ela tem a hora, o local certo, né? Então, carinho, tudo bem, né? Eu não tenho problema com carinho. Agora, carícia é outra coisa, né? Outra coisa, os pais precisam tomar medidas para ajudar seus filhos. Por exemplo, eu conheço pais, e a minha esposa e eu fazemos assim. Os nossos filhos não namoram sozinhos dentro de casa. Meu filho não pode ficar na casa da namorada dele se os pais dela não estiverem lá. E ela também não vai ficar na nossa casa se nós não estivermos. Eu fui uma vez pregar em Curitiba e o pastor morava num apartamento muito chique, fantástico, né? E uma igreja maravilhosa lá. E quando fomos para a casa dele para almoçar, depois do culto da manhã, chegamos lá, a filha e o namorado dela sentado, esperando, do lado de fora, esperando o pastor e a esposa chegarem, né? Aí eu perguntei, eles não têm a chave? Não, eles são namorados. Acho que eu nem sabia que era namorado. Eu não sabia. Não, eles são namorados, eles não podem subir sozinhos. Não era novidade para mim, porque eu também já tinha feito isso. E eu aconselho fazer. Os pais não podem permitir que os seus filhos vivam esse tipo de tentação, tá? Agora, não tem isso aí, não garante. O que vai garantir é a misericórdia, a graça de Deus, é o poder do Espírito Santo na vida das pessoas. Não tem outro jeito. Mais alguém, gente? Acho que podemos terminar, pastor. Que bênção.